Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, seu espaço de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda, que está sempre falando a respeito das tecnologias que a indústria e agora também esse mundo moderníssimo e maravilhoso de informação que são as AGTECs, né? as empresas, aí, as startups de tecnologia do agronegócio, sempre falando a respeito do que elas têm para oferecer para o cliente final de todo mundo, da distribuidora, da indústria, da revenda, da cooperativa, que é o quê? Que é o fazendeiro, é o pecuarista, é gente que está produzindo alimento e artigos de saúde e de conforto para pessoas no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, né? E é sempre legal falar a respeito dessas grandes novidades, que elas são, na verdade, um espelho do agronegócio mundial e também do agronegócio brasileiro, que são as AGTECs, né? E há um bom tempo, vocês percebem lá no site do Agro Revenda, estão sempre ouvindo falar em cima, estão sempre ouvindo falar do Sistema Integrado de Monitoramento Agrícola, e eu falei com a Super Cassiana, lá, que é a assessora da empresa, falou, traz aí, vamos conversar, e está aqui para falar com vocês sobre isso o Maurício Varela. Maurício Varela é líder do CIMA, como eu já falei, é o Sistema Integrado de Monitoramento Agrícola, que é uma AGTEC instalada aqui no Brasil, na América Latina, vem crescendo bastante, para ajudar o agronegócio aqui, dessa parte do continente americano, e, logicamente, aqui para o Brasil. Tudo bom, Maurício? Bem-vindo ao Papo de Prateleira, tá? Ô, Ulisses, bom, muito obrigado pelo convite, tá? A gente curte muito falar com vocês, então agradeço muito esse espaço que vocês dão para a gente. Legal. Maurício, vamos falar rapidamente para o pessoal que já conhece, mas nunca é demais dar uma refrescada, a respeito dessa empresa que nasceu na Argentina, lá formalmente em 2013, e está aí praticamente invadindo a América Latina. O que é a CIMA, o Sistema Integrado de Monitoramento Agrícola? Qual é o principal produto que ele oferece para quem atua no agronegócio mundial? Bom, o nosso produto é uma plataforma digital que ajuda aos produtores, as revendas e a maioria dos setores da cadeia agroindustrial, né, Aham. a levantar informações, né, que ajudam a tomar decisões e fornecemos também algumas outras informações que vêm de outras bases de dados. Então a gente integra bases de dados próprias e bases de dados externos, né, Perfeito. para desenvolver algoritmos de tomada de decisão, né, para seja um produtor, uma revenda ou uma indústria. Então a gente trabalha com informações agronômicas, né, e traduz tudo isso numa decisão, né, ou numa ajuda para tomar uma decisão para o setor agroindustrial. Hoje a Cima está instalada, tem produto ali, tem essa tecnologia para oferecer para o produtor em quantos países no mundo? Bom, hoje estamos, como você bem falou, a gente nasceu na Argentina, hoje estamos falando de Curitiba, onde a gente tem o escritório, mas também estamos trabalhando no Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, México e Bolívia, né? Então, totalizando uns 8 países, né? Principalmente América Latina, né? A gente está focando na América Latina, que são os mercados que conhecemos Ô, e que Maurício, sabemos qual é a me corrija se eu necessidade. estiver falando uma bobagem. Vocês estão Sim. atualmente com mais de 3 milhões de hectares monitorados, é isso? Isso, estamos, sim. Isso representa a fatia que temos na Argentina, representa um 10% do mercado agrícola de grãos lá, né? Que é também a nossa meta para atingir no Brasil e nos outros mercados. Pretendemos ter, em termos de hectares, um 10% de toda a produção de América Latina falando de grãos, né? Soja, milho, trigo, algodão, arroz, né? Essas culturas é que a gente se está Rapaz, então especializando. você tem hectare para monitorar nos próximos anos, hein? América Tem Latina não é fácil, bastante. não, né? É, horrível. E na verdade que a gente sabe que ainda tem muito, né? Temos muita concorrência também, tem empresas que estão fazendo muito bem o trabalho, mas na verdade que a concorrência ainda, a gente fala que a adoção de tecnologia, né? Ainda a jornada de adopção está muito devagar, né? Está bem iniciando nesse processo e a gente entende que tem algumas dificuldades estruturais, né, no mercado que dificultam esse acesso à tecnologia, né? A gente pode mencionar de que territorialmente a agricultura na América Latina é bem grande. A gente fala que desde Canadá até
La Pampa, na Argentina, tem produção agrícola, né? Então, isso para as startups, né, as empresas pequenas como nós, é dificultoso. A outra coisa que também dificulta bastante a adoção de tecnologia, que a gente vem surfando nessa onda também, é que a agricultura é uma atividade desconcentrada, não é bem atomizada. Você tem um produtor pequeno aqui no sul do Brasil, na região sul, e tem um cara que está plantando 100 mil hectares de soja no Mato Grosso. Qual é a relação entre esses dois? Só que plantam soja, mas a forma em que eles produzem, a forma em que eles estão organizados São muito peculiares, né? Exatamente. Mesmo, cara, falando um produtor de soja aqui, o mais pequeno tem 10 vezes mais hectares que um produtor grande de arroz na Colômbia. Então, essas são as dificuldades que a gente tem. Tem outra coisa que também é a falta de infraestrutura. A conectividade é também uma limitante. A gente sabe que tem empresas que estão investindo e isso está melhorando aos poucos, né? Mas ainda na fazenda e o setor agrícola é o menos digitalizado, se quiser, né, dos outros setores. E uma das principais causas é isso. E por último, também que eu queria comentar é a questão de as capacidades, né? Ainda tem uma mudança geracional dentro da fazenda, né? Do dono, que é o cara de 50, 60 anos, para o filho. Na verdade, aqui no digital. Brasil hoje é traumática, né? Essa mudança, né? Ela é realmente uma... Então, a gente vem surfando essas ondas, né? São as ondas, né, que temos que surfar para crescer. Tem ferramentas para resolver esses problemas, né? Como o machine learning, a inteligência artificial, para pegar os dados dos grandões, né, e levar para os pequenos, só simplesmente, justamente, em pegar informações de diferentes bases de dados e ajudar eles a tomar decisões, usando como exemplo os caras grandes que são os primeiros que saem que na adoptam frente a em tecnologia, né? Sempre, né? Exatamente. Então, essa é a nossa estratégia, como venimos trabalhando, né? E por isso que a ferramenta por aí está muito mais adaptada a produtores grandes ou medianos, né, que a pequenos, que é o mais dificultoso para todas as empresas, as startups, né? É difícil ter um fit perfeito com os caras que ainda nem se preocupam por digitalizar um dado. Então, esse é o caminho. O que o Maurício está falando para vocês, o pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, é muito importante. O agronegócio no Brasil é uma coisa fantástica e espetacular, tanto em volume como em qualidade. Mas o tamanho do caminho que a gente pode seguir para produzir mais e melhor é simplesmente bilhões de vezes maior do que a performance que a gente tem hoje, né? O Maurício acabou de falar a respeito de grandes propriedades, tudo que são como os balizadores, né, de quem tem tecnologia de ponta. Eu lembro, viu, Maurício, de visitar um confinador brasileiro lá no interior de Goiás, lá naquela região boa de confinamento, né, de pecuária, lá em Santa Helena. E eu estava comentando com ele a respeito de grande fazenda, gente que investe tal em tecnologia. Ele é engraçado, eu não lembro direito o nome dele agora, mas é filho do grande Ricardo Merola, é o Pedro Merola. Né? O Pedro Merola olhou para mim e falou assim, não concordo com esse negócio de que só grande ganha dinheiro, não. Eu acho que se você me der 500 cabeças de bovino, eu vou saber ganhar um bom dinheiro com esse negócio, um dinheiro pelo menos suficiente para mim. Então, é importante isso, porque assim, o desafio que tem nesse terreno é gigantesco e sem falar na estrutura, que aí o Brasil está patinando, né, Maurício? Não, e se o Brasil está Né? patinando, imagina a América Central, México, Colômbia, Argentina mesmo. De fato, eu que tenho uma visão mais regional, que conheço de primeira mão como produzem na Colômbia, México, Argentina, eu posso falar que o Brasil está um passo à frente. Só que a outra coisa é que o Brasil tem um tamanho continental, então é difícil, né? Estamos lá nos primeiros degraus da escada, né? A escada tem um monte de degraus. Pois é. Pois é, e a outra coisa, Riba, que é muito importante também é uma situação conjuntural, desculpa, que tem uma questão de a relação com os preços dos insumos, né? A gente oferece uma tecnologia barata, né? Não é um trator, não é uma ou biotecnologia, né? E é importante separar aqui o que é tecnologia de digitalização. O campo, né? A agricultura está tecnificada, tem tratores que já dirigem sozinhos, tem biotecnologia, um monte de investimento
em milho, soja, algodão, mas ainda o produtor não entrou nessa jornada de digitalização, né, que é um aplicativo com o telefone e começar a coletar dados para depois tomar melhores decisões. Então, partindo dessa base, tem também as questões conjunturais, né, que é uma questão de preço dos insumos, das commodities, né, que influenciam ou não os produtores a tomar essa decisão de investir em tecnologia ou digitalizar. E a outra coisa também são os políticos ou as instituições, desculpa, que incentivam também a incorporação de tecnologia. E uma coisa que eu ainda tenho na cabeça, que eu venho de um país, né, que vocês sabem, né, a Argentina está sempre em crise, e lá a briga é mais, temos um ponto de retenção, um ponto de imposto a mais para a soja ou um ponto menos. E aqui no Brasil a discussão é outra, cara, tem a lei, está sendo aprovada, foi aprovada, estavam discutindo no ano passado, a lei de agricultura de precisão, que é para incentivar os produtores a comprar aparelhos de agricultura de precisão. Então, imagina a diferença que tem de visão e como isso ajuda os produtores a produzir mais. Hoje o Brasil já passou a ser o primeiro produtor de soja, de milho do mundo, né? Um dos primeiros exportadores. Então, isso marca também uma tendência e isso obviamente ajuda na digitalização, na tecnificação do produtor e tudo mais. Perfeito, mas é por isso, gente, que tecnologia aí que é criada e oferecida para o campo brasileiro é muito legal quando nasce dessa junção, então, que é o conhecimento, né, do argentino. O Maurício é agrônomo, é formado na Argentina. Esse país é um país espetacular. Ele comentou, realmente, o argentino já foi a segunda potência do continente, né? Nos anos 1950, né? Passou por percalços, como o Brasil também passa, mas ainda hoje é um agronegócio absolutamente imbatível em qualidade, em produção. Estou falando aí da fazenda, né? Não muito dos políticos, né? Que é o que o Sim. Maurício citou. Assim, Ah, carne sim, com bovina de certeza. qualidade, a conquista de mercado de carne bovina, a produção de soja, a produção de trigo, a produção de milho. O Brasil tem muito a aprender com a Argentina. E está aprendendo desde 2013, com a criação da CIMA, que chegou aqui ao Brasil trazendo essa tecnologia. O Maurício, vamos ilustrar rapidamente para o pessoal o que é que vocês estão trabalhando. Vocês estão trabalhando com dados de detecção de praga, doença e plantas daninhas. Aqui no Brasil, você sempre me corrija se eu estiver errado, principalmente com soja, milho e trigo. Por que o produtor precisa ter a tecnologia acima para ele ter melhor resultado com a lavoura dele? Bom, Riba, é bem sabido que quem não mede não pode corrigir, e se não corrige, vai Perfeito. fazer sempre as coisas maus, né? Então, o principal de ter acima é ter o controle total da fazenda, da operação Dos agrícola. Se você dados, não né? tem exatamente, o dado é um numerinho, uma palavra, mas a realidade é que o produtor precisa ter em algum lugar do seu escritório ou da sua vida ter uma lembrança de alguma coisa, de algum defensivo que aplicou, ou se alguém monitorou alguma coisa, ele vai receber um relatório desse monitoramento, né? A ideia de ter acima é que tudo esteja centralizado, né? Com informações que podem ser analisadas, porque está todo dentro de uma única base de dados. E o legal é que a gente está trabalhando numa agricultura colaborativa. O que significa isso? Que um produtor, um fazendeiro pode ter acima, o vizinho também, ou um vizinho que ele nem conhece, e todo mundo vai estar se compartilhando informações Sabe o que sem não vai saber. faltar para ele, né? Tanto da fazenda dele como a do Exatamente. cara que Então, está ali ao lado, né? exatamente. Então, aí, ele não vai saber se o seu João monitorou percevejo na soja dele. Ele vai saber que alguém na vizinhança monitorou percevejo numa soja, ele tem soja, esse percevejo pode ser prejudicial para ele, então ele vai receber um alerta, né, de que tem que ficar de olho na soja dele, porque já está acontecendo na região. E pode ter obtido algum bom resultado no controle desse percevejo, né? Exatamente. Então, a ideia com isso praticamente como acontece com o Google, né? A gente utiliza o mapa para ir de um lado para outro, né? E tem o tráfego, tem um monte de outras pessoas utilizando esse mapa. Então, aí eles vão saber se tem tráfego ou não numa rua particular e vão indicar um caminho certo para você tomar a melhor decisão. Aí depois a escolha é sua. No caso da CIB é a mesma coisa. Tem alguém que está aplicando um produto X para controlar X praga,
cara, na vizinhança é isso que está se utilizando, essas são as dosagens, esses são os produtos e essas são as pragas. Se você quer aplicar, pode aplicar. O recomendável é vai fazer um monitoramento, identifica a praga realmente, se tem esse E problema, tem né? A os gente dados sabe da sua lavoura, né? exatamente. Então, a gente sabe que trabalhamos com biologia. O que pode estar acontecendo no talhão do lado pode ser completamente diferente, mesmo com as mesmas condições, Mas é mas referência, né? exatamente. Então, a ideia é ter um índice, né? Uma ideia do que pode estar acontecendo, né? Ok. Com Ô, uma gente, plataforma. tem outra coisa interessante que o Maurício acabou de falar, que é muito importante vocês que são de revenda, né? Seja privado ou seja loja de cooperativa, seja o distribuidor que se enfronha também na venda, né? Que não seja aquele que apenas entrega produtos da indústria, que é muito importante. É assim, obter um serviço como o que a Cima oferece hoje para o produtor é importante para o seu negócio, porque quem não domina o seu negócio simplesmente não sabe o que está fazendo e vai ser limado do negócio, né? Mas também tem mais gente de olho nessa gestão, nesses dados, que é quem, por exemplo, o mercado de crédito, graças a Deus aqui no Brasil, até porque o Estado está falido, não tem dinheiro e deve, então não vai botar mais crédito para o agronegócio. Graças a Deus tem agentes interessadíssimos nisso, bancos, fintechs, outros agentes, né? E vão emprestar dinheiro para quem? Para quem tiver dado monitorado em trabalhos, em tecnologias como que Para quem a Cima tiver oferece, né? controle. Queria que o Maurício Exatamente. falasse disso. É um dever de casa e não só de casa, é um dever de casa e de mercado, né, Maurício? O que acontece, Riba? A gente está indo para esse caminho, né? Vamos supor que você é uma seguradora e você vai vender seguros. Você não gostaria de vender seguros para que tem menos risco? Obviamente. Vamos supor que você vende seguro para alguém que vai seguro de carro, né, patrimonial. Para Você vai quem querer avança vender o sinal vermelho em toda esquina. Eu tô exatamente. fora, né? Bom, beleza. Temos como saber quem dirige, como dirige essa pessoa? Não. No agro, sim, com acima. Você vai carregar qual o planejamento da cultura, vai fazer monitoramentos, vai aplicar produtos que correspondem a um monitoramento certo, se tinha que aplicar para cerveja, para ferrugem, para alguma daninha em particular. E quem tiver interesse de compartilhar essas informações para uma seguradora, para um banco que pode dar um prêmio menor ou um juro menor, E para porque o cara investidor trabalha também, né, bem. Maurício? Tem Não, investidor, lógico. investidor pondo dinheiro hoje, né, no negócio. Né? Exatamente. Então, a ideia é ir por esse lado. Sabemos que os dados valem, né? Todo produtor gera dados, só que eles têm uma base de dados muito arcaica ou antiga, né? Que são papéis, são blocos de notas. Então, a ideia é digitalizar essa informação. Né? A jornada começou, não vai voltar para trás, é inevitável. Então, quanto antes o produtor comece, melhor, porque isso é um processo, não é de um dia para outro. Todo mundo tem que aprender, todo mundo vai cometer erros. A gente trabalha muito com revendas também, justamente porque a revenda pretende prestar um serviço diferencial, então eles oferecem um assessoramento diferencial ao produtor e entregam um relatório digitalizado das visitas que eles fazem com acima. Então, obviamente, desde o início, os consultores de vendas, os produtores cometem erros, mas a ideia é cometer o erro e corrigir, né? Então, quanto antes comecem, melhor vai ser, porque na hora de todo mundo estar digitalizado, vão ser os primeiros com mais experiência nessa jornada. Então, o importante é começar, né, e ter esse hábito, né, de gerar os dados dentro de uma plataforma. A gente está no finalzinho do Papo de Prateleira, eu queria só perguntar aqui para a gente encerrar para o Maurício. A gente comentou, a Cima está aqui praticamente aí, trabalhando atualmente no agronegócio brasileiro com soja, milho e trigo, só que ele já trabalha com outras culturas em outros países aqui da América Latina. Então, eu queria que ele fechasse essa nossa conversa falando a respeito dos planos futuros aí da Cima, aí sim, aí para o agricultor aqui e para o pecuarista, que usa muito a agricultura também, tanto para criar comida para os rebanhos, como também para vender como grãos, o que pode esperar de oferta e de soluções da Cima para o futuro? Tá, perfeito. O nosso plano de crescimento é atingir esses 10% de hectares de cada um dos países onde atuamos, né? Estamos num bom caminho. Faltam 150 milhões, mais ou menos.
Não, um 10% de todos. Vamos supor que são 150 milhões, É o na total, América né? Latina inteira são uns 15 milhões, né? Já é bastante, né? Já é bastante, lógico, mas a gente tem uma estratégia legal. O diferencial nosso é que conhecemos cada um dos mercados onde atuamos, né? Trabalhamos com sócios locais, parceiros locais, né? E temos também uma experiência nessa jornada, né? Acompanhamos o produtor ou a revenda que trabalha conosco nessa implantação da tecnologia, né? Por isso que eu falo de que é um processo. E a gente é quase como um consultor psicológico para eles, porque é justamente errar e corrigir. A gente tem um time de suporte importante que acompanha cada um dos clientes nesse processo. E a estratégia é essa, Riba, é atingir essas hectares não só com soja, milho e trigo, né? Também trabalhamos com algodão aqui, estamos trabalhando com Né? arroz na Colômbia, milho no México, né? A ideia, obviamente, é trabalhar com as culturas mais representativas e que mais importância tem em cada um dos países. O arroz é muito importante, tanto aqui como na Colômbia, mas, cara, você vai pedir num restaurante um prato qualquer prato na Colômbia, vai vir com arroz. Pertence à canasta básica e uma estratégia política do governo produzir arroz. Então, não, o arroz nunca vai Maurício, parar. aqui no Brasil, o arroz é um prato popularíssimo, aqui também, com feijão, e o Brasil não produz o suficiente para abastecer o mercado interno. Exatamente, é isso. Então, a nossa estratégia é ir pelos mercados, né, pelas culturas importantes. A gente sabe que tem muito a trabalhar com um produtor pequeno, né? A ideia agora é trazer para dentro da plataforma esses produtores que estão mais longe dessa jornada, né, dessa adoção de tecnologia e, particularmente, investir tecnologias ou ferramentas que ajudam eles, né, a tomar decisões ou capturar dados, né? A gente está trabalhando com computer vision, inteligência artificial, para que qualquer um que tenha um smartphone tire uma foto e saiba o que está acontecendo nessa foto. Se tem mais plantas do que deveria, se tem uma praga que não é, tem uma praga, um bicho benéfico, ou mesmo se tem uma severidade de uma doença maior a que deveria, né? Então, essa vai ser a nossa estratégia. Não tem empreendedor, nem o Bill Gates, nem o criador da Apple dormia muito em paz, porque dormia pensando no financiamento que tinha que pagar no banco, como é que ia fazer para manter o número de colaboradores. Ter medo faz parte do ser humano e faz o ser humano crescer e enfrentar as adversidades no dia a dia. E a tecnologia, como o Maurício está falando, auxiliar pequenos produtores. Como disse o grande Pedro Merolli, eu citei aqui para você e para o Maurício, que é assim, você ganha dinheiro com o agronegócio, mesmo tendo uma pequena propriedade. Só que tem que ser gerida como um negócio. E gerir com o negócio é usar a tecnologia moderna e usar e examinar dados, né, Maurício? Exatamente. Não, e você falou muito bem. De fato, a estratégia, ou uma das estratégias que a gente tomou aqui no Brasil foi chegar através das revendas. As revendas têm acesso a esses pequenos Fazem um ponto produtores. importantíssimo, né? Exatamente. E um ator principal, né, o nexo entre as tecnologias, seja digitais, semente, defensivos, e o produtor. São os que chegam à fazenda, entregam o produto, vendem e identificam até os problemas. Então, a gente está trabalhando bem da mão com as revendas, a indústria mesmo, eles estão bem preocupados também com essa situação. Então, por aí é onde a gente está chegando, né, até os pequenos produtores. Mais duas lições do Maurício. A primeira é que, assim, cada um no seu quadrado, né? A indústria, qual é o ponto forte da indústria? É pensar, criar e inventar tecnologia. Não é transportar e não é levar coisas para o Brasil, que ela é um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Quer dizer, uma indústria não vai virar um frete, né, com uma carga de caminhão, apesar que até tem. Então, contribui, então usa essa contribuição valiosíssima e nobre da revenda e das cooperativas brasileiras, né? E usem, como o Maurício falou, essa tecnologia, porque cada vez mais a tecnologia está ficando mais barata pela difusão e pelo uso intenso. Então, é assim que o Maurício vai ganhar dinheiro, é assim que a distribuidora vai ganhar dinheiro, é assim que a indústria vai ganhar dinheiro e é assim que o fazendão
fazendeiro e pecuarista vão ganhar dinheiro, promovendo riqueza, emprego na sua região, na sua comunidade e, de maneira geral, promovendo o quê? O crescimento do mundo, dos países da América Latina, onde a Cima está, e do mundo onde, com certeza, essa AGTEC quer chegar. Maurício, você vai voltar mais vezes aqui no Papo de Prateleira, que eu gostei da conversa. Como eu sempre faço, assim que eu Sempre que vocês convidem, a gente vai voltar. Que legal. O Maurício, que aliás, o Maurício está lá em Curitiba, a cidade que mora no meu coração. Eu trabalhei 20 anos nessa cidade e é um prazer conversar com gente que está lá. Sofre um pouquinho com o frio, né? Como dizia um amigo meu, né? Eu cheguei uma vez em abril, a primeira vez que eu cheguei para trabalhar, viu, Maurício, em Curitiba, eu virei para o Gil Rocha, que é um cara de esporte aí, né? Talvez você até conheça, trabalhava com a gente. Falei assim, ô Gil, quando é que vai parar esse frio? Ele falou assim, fica tranquilo que no máximo em novembro passa. Mas é delicioso. Acostumado, veio da Argentina, né? Sim, é. Mas estações é legal, né? Mas era uma maravilha passear por neblina, por frio, ir em lugares maravilhosos de comida, de bebida, de confraternização. É muito legal. A Cima está muito... Dá para ganhar bastantes quilos, né? Mas depois a gente vai para o Parque Barigui, Parque São Lourenço e o parque lá no Boqueirão e a gente pega e gasta tudo de novo, não tem problema. Obrigado, Maurício. Os Papos de Prateleira, esse Papo de Prateleira maravilhoso. Vai voltar mais vezes com a Cima, vai voltar mais vezes com o Maurício. E ele vai estar daqui a pouquinho, no máximo 3 dias aí nas suas redes digitais, em todos os espaços digitais da plataforma Agro Revenda e também nos espaços do podcast, lá do Google, do Deezer, do Spotify, para vocês acompanharem como é que essa empresa está crescendo no agronegócio brasileiro e ajudando o produtor e o agricultor brasileiro a crescer também. Muito obrigado, Maurício. Até a próxima, tá? Eu que agradeço. Um abraço, Riba. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.